E ali eu comecei em uma igreja, ganhei minha primeira alma para Jesus e não parei mais, quer dizer, parei. Eu dei uma interrompida com 18 anos, quando eu fui para o exército e me afastei do Senhor. Mas eu conheci Jesus com 9. Me apaixonei por Ele e no decorrer do podcast eu vou dizer a vocês uma coisa que aconteceu comigo que só o Senhor para ter misericórdia de mim. Mas Ele tinha chamado para a minha vida. E foi muito bom conhecer Ele com 9 anos de idade, mesmo me afastando aos 18. Porque se eu não tivesse vivido essa experiência de criança, junior e adolescente na presença do Senhor, eu acredito que eu não teria voltado e Satanás teria me matado como ele tentou. Mas um dia eu estava junto com a turma, em um acampamento, tocando violão, cantando com o pessoal. Acho que eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. E chegou uma jovem de uns 30. E ela apontou assim para mim e... Eu não gosto de você. Você é chato. Começou a falar um monte de coisa para mim, apontando o dedo assim. E todo mundo parou, parei de tocar violão, olhando assim para ela. E é isso. Eu odeio você. E terminou com essa frase. E virou as costas e foi embora. Eu fiquei assim, um adolescente, não conhecia ela direito, ela é de outra cidade, eram 5 cidades acampando juntos. E o pessoal, não, Sandro, não, isso não é sobre mim, não. Eu tinha o quê? 14 anos, 15 mais ou menos. Isso não é sobre mim, é sobre ela. Ela está com algum problema, deixa ela para lá. Ela não dormiu bem, não, no acampamento. O tempo passou, eu já pastor, reencontrei ela em um momento numa igreja, fui pregar numa igreja em União dos Palmares, ela estava lá. Uma vez eu fui numa loja comprar um tênis, você já sabe que eu sou flamenguista, um bom flamenguista, gosto de jogar futebol. E a menina que estava me atendendo mal. E eu assim, vou comprar um tênis, ela me atendendo mal. E eu me incomodei e perguntei a ela. Eu disse, Thalita, assim, ó, minha filha, o que é que está acontecendo? Você está me atendendo mal? E ela disse, não é da sua conta. Eita, meu pai do céu. Assim, bate lata, não é da sua conta. Eu perguntei de novo, minha filha, o que é que está acontecendo com você que está me atendendo mal? E ela repetiu, não é da sua conta. Eu disse, é da minha conta sim. O que é que está acontecendo? Você não está bem, não. Foi que houve. Estou aqui para lhe ajudar. Ela começou a chorar. Isso na loja, a loja cheia, ela chorando. Aí a gerente veio, pastor Sandro, foi que houve. E no começo, ele disse que ia contar uma história. Verdade. Rapaz, Ia contar uma história pra gente. eu trabalhando em rádio. Graça e paz, pessoal! Eu sou Pedro. Eu sou Thalita. E seja bem-vindo a mais um Evancast! E aí, Thalita? Pedro? Tudo bem? Como é que Estou vai bem. ser o dia hoje? Tá muito bom, muito lindo. E o você? jogo do Corinthians, como é que vai? Tá indo bem, graças a Deus, por enquanto. Espero que termine bem. Quando a gente terminar o podcast, tem uma boa notícia do meu irmão Lucas ali. Mas a gente tá aqui, ó, ali com uma vibe mais flamenguista, né? É porque o convidado, assim, ele falou que é flamenguista, a gente teve... Dá uma puxada assim pro Flamengo, mas Muito bem. depois a gente troca. Mas você tá bem, eu tô empolgada, eu tô feliz com o dia de hoje. Vai ser um Também, tô bom muito dia. bem, muito feliz. E você, toda arrumada hoje? Estou aqui De com white. o look. É, meu querido, é convidados especiais, um dia especial, uma vibe especial. Me Exatamente. preparei pra isso. Exatamente. E antes de a gente falar sobre o nosso convidado, vamos falar sobre os nossos Patrocinadores. que são ele, o nosso primeiro patrocinador, Júnior Honda, que está com a gente desde a primeira temporada. Você que quer adquirir a sua moto, seja financiada, consórcio ou à vista, é só escanear o QR Code e entrar em contato com ele que ele vai providenciar. E o nosso próximo patrocinador é MP Forte Metais. Você que está construindo, quer colocar um material de alto padrão na sua casa, seja chuveiro, torneira, tudo em sanitários, lá tem. É só escanear o QR Code também.
E a Isa Makeup Shop, que está sempre com a gente, elas onde vocês podem encontrar diversidade em maquiagem e acessórios. Lá você pode entrar, conhecer o trabalho das meninas e cuidar da sua beleza e do seu visual. Exatamente. E ainda falando de Isabela, nós vamos falar aqui de Isabela fisioterapeuta. Ela que é fisioterapeuta ortopédica e infantil. Então, se você conhece alguém que está precisando desse apoio com a saúde, com a sua mobilidade, a gente tem essa indicação de uma ótima profissional para você. Exatamente. Isa patrocinando duplamente. É isso aí. E o nosso próximo patrocinador é a Smart Cell PA. Você que tem seu celular e precisa de alguma assistência técnica ou de uma capinha, película, fone, carregador, é só escanear o QR Code e entrar em contato com eles que eles providenciam para você na hora. E a próxima é Maria Makeup, ela que é uma profissional excelente, inclusive conheço o trabalho dela. Hoje a gente está se preparando para o Congresso de Jovens e tem diversas meninas fazendo maquiagem com ela. Então, Exatamente. se você tem um evento especial que você precisa ficar ainda mais bonita, realçar sua beleza, casamento, formatura, aniversário, você já sabe quem você vai chamar para te ajudar nesse momento. Exatamente. E também temos a Arte Mais e Royal Comunicação Visual. Eles produzem tudo na área de comunicação visual, seja fachada para sua loja, arte para rede social, logotipo, o que você precisar para sua loja em meio à comunicação visual, eles fazem. E Lisbelle vestindo com amor uma loja de peças infantis femininas para você presentear suas crianças, seja sua filha, sua sobrinha, sua irmã, enfim. Se você conhece alguém que está precisando de uma nova peça para ser vestida com amor, as meninas têm um catálogo maravilhoso com lindas peças que são uma fofura. Exatamente. E o nosso próximo patrocinador é a Volumosa. É isso mesmo, Volumosa, que traz uma linha completa de tratamentos para o seu cabelo da nossa irmã Iris, que inclusive é cabeleireira, então você pode adquirir os produtos e os serviços para cuidar do seu visual. Também temos a Vapo Delivery. Você que tem restaurante, loja e precisa de um delivery rápido e eficiente, é só entrar em contato com eles que eles estão à disposição. Mas se você não precisa de delivery e só precisa de um mototáxi, eles também têm. E a La Revi, que a gente sempre traz aqui, é uma loja de peças femininas onde você pode encontrar as peças que estão em tendência e peças super elegantes para você cuidar do seu visual. Conhece o trabalho de Rebeca porque ela é maravilhosa. E também temos a Sublime. Isso mesmo, Estúdio Sublime cuidando das suas sobrancelhas, mas tem outros serviços em estética também. Eles fazem micropigmentação, design de sobrancelhas, micropigmentação labial, extensão de cílios, enfim, conhece o estúdio de Thaís e Michele porque você vai poder sair ainda mais bonita de lá. Também temos a Academia Pratique Esportes. Você que deseja entrar na vida fitness e cuidar do templo do espírito que é o nosso corpo, é só escanear o QR Code e entrar em contato com ele, que lá você vai ter ótimos materiais para poder estar praticando esportes. E também temos Jamile Silva. Isso mesmo, Jamile, psicanalista, ela é especialista no cuidado com mulheres, terapias de grupo. Então, se você está precisando dar essa atenção para você, para a sua saúde mental e se cuidar mais, você pode conhecer os serviços que ela oferece, tanto em terapia quanto em terapias de grupo, e ficar ainda com mais bem-estar, cuidar da saúde, ficar mais feliz, mais leve, enfim, você pode conhecer o trabalho dela porque ela é uma profissional maravilhosa. Exatamente. E você... Queremos agradecer também aos nossos patrocinadores, né? Todos esses que citamos. E se você não é um patrocinador e quer abençoar esse podcast, ele pode também, através do QR Code. Plim! Oi, desafinou, não foi só, desafinou um pouco, mas vai dar certo algum dia. Você pode estar escaneando o QR Code e abençoando esse projeto, que faz um conteúdo com propósito para a sua vida. É isso aí. Muito obrigada a todos os patrocinadores e todas as pessoas que acreditam e têm apoiado nesse projeto. Nós agradecemos pelo apoio, porque vocês acompanham. Inclusive, não se esquecem de dar like nos nossos vídeos, se inscrever, compartilhar. Aproveitando esse momento, Pedro, para lembrar você que está aí em casa agora, dá o like nesse vídeo. Nós estamos prestes a começar o nosso bate-papo. Se inscreve no canal, porque toda segunda-feira, às 19 horas, vai chegar uma notificação no seu celular. Plim! Bem assim, para te lembrar que tem episódio novo no Evancast. Além disso, nós estamos em diversas outras redes sociais para você nos acompanhar. Onde você procurar, a gente vai estar lá. E é isso aí, né, Pedro? Exatamente. Agora sinta-se honrada
em apresentar o nosso convidado mais que especial. Isso mesmo, hoje nós estamos aqui com o pastor Sandro, ele que é pastor da Primeira Igreja Batista de Delmiro, ele é casado com a Aline e pai do Caio, Cauã e Cecília. Mas hoje ele está aqui para compartilhar um pouquinho da sua trajetória, da sua caminhada e suas experiências com a gente. Seja muito bem-vindo, pastor Sandro. Aplausos. É uma honra estar aqui com vocês. A paz Thalita, a paz Pedro. Amém. Que alegria poder viver esse momento com vocês, poder compartilhar um pouco da nossa vida com Deus, poder falar um pouquinho daquilo que o Senhor tem realizado na nossa vida, que eu posso dizer que até aqui o Senhor nos tem ajudado. Ele tem sido muito bondoso com cada um de nós. Vai ser um momento muito especial para mim também, pode acreditar nisso. Amém. Amém. Pastor, é uma honra receber o senhor aqui no nosso podcast. O senhor já veio algumas vezes aqui na nossa igreja, não foi? Sempre quando vem, traz uma caravana abençoada para aqui, para estarmos adorando juntos a Deus. E já para iniciar esse bate-papo legal, a gente queria saber como foi que o senhor começou a sua caminhada cristã, como foi que o senhor conheceu a Cristo e disse, esse é o caminho que eu quero seguir. Com 9 anos de idade, eu aceitei Jesus. Com 9 anos de idade. Eu vou fazer agora em novembro 49. Então, vai fazer 40 anos. Agora que eu me liguei nessa data. 40 anos que eu conheci Jesus. E no interior de Alagoas, numa cidade chamada São José da Laje, e lá, uma congregação muito pequena. E congregação pequena é interessante porque você tem que fazer tudo. Eu comecei com 9 anos já, assim, querendo fazer as coisas. Me batizei com 11 anos. Ganhei minha primeira alma para Jesus com 12. Com 12 anos. Caramba. E assim, foi um momento muito especial na minha vida. Eu conheci Jesus, eu lembro que era uma igreja com 17, 18 pessoas, uma congregação de uma igreja aí. E eu tinha muito sonho de aprender a tocar, de aprender a cantar. E eu, com 9 anos, eu ficava olhando o pessoal tocando violão. E naquela época o violão era coisa cara. E tinha algumas marcas de violão que eram marcas que você corria de perto. Uma delas era tonante. Tonante entre o braço do violão e a corda dava mais ou menos 1,5 cm de distância. E eu comecei a amar Jesus e querer trabalhar para Ele. Com 9 anos. Com 10 mais ou menos, eu aprendi a tocar violão sozinho no meu braço. Eu desenhava no meu braço as cordas e ficava olhando. Eu lembro que às vezes eu tinha uns amigos assim, eram poucos amigos na igreja, e eles olhavam para mim e diziam, Sandro, deixa de ser besta, tá olhando o rapaz tocando violão ali. Só que eu estava olhando como ele colocava a nota. Eu aprendi a colocar um mi menor no braço, um dó no braço. Aí eu, com 12 anos, já aprendendo no braço, minha irmã comprou um violão tonante. Eu fiz a primeira nota sozinho e toquei a primeira música sozinho, com 12 anos de idade. Que legal. Nessa igreja. E a música foi uma música que acho que todo mundo aprende logo, que é Os Galhos Secos. Né? Que é sol, mi, dó, ré, sol, mi, dó, ré. E ali eu comecei. Comecei em uma igreja, ganhei minha primeira alma para Jesus e não parei mais. Quer dizer, parei. Eu dei uma interrompida com 18 anos, quando eu fui para o exército e me afastei do Senhor. Mas eu conheci Jesus com 9. Me apaixonei por Ele e no decorrer do podcast eu vou dizer a vocês uma coisa que aconteceu comigo que só o Senhor para ter misericórdia de mim. Mas Ele tinha chamado para a minha vida. E foi muito bom conhecer Ele com 9 anos de idade, mesmo me afastando aos 18. Porque se eu não tivesse vivido essa experiência de criança, junior e adolescente na presença do Senhor, eu acredito que eu não teria voltado e Satanás teria me matado como ele tentou. Caramba. Nossa. Já sei que é uma história cheia de momentos marcantes e é uma história diferente, né, daquilo que a gente está acostumado a ver, porque desde muito novo a gente vê você trabalhando com intensidade ali pro Senhor. Sim. E, na verdade, falando sobre trabalhar com intensidade ainda jovem para Deus, eu sempre penso muito sobre isso, converso sobre isso com alguns amigos, sobre como é importante a gente dedicar a nossa juventude na casa de Deus, sabe? Porque é um momento onde a gente tem disposição, tem energia, tem aquele gás, e não existe nada melhor do que plantar na casa do Senhor, Sim. porque é como você falou, num outro momento onde a gente, às vezes, tá mais distante, ou então tá
vivendo um momento de silêncio, de dificuldade, a gente tem aquelas coisas que a gente construiu e no mundo espiritual, sabe? Aquelas coisas que a gente viveu com Deus para se lembrar e ter aquela esperança no coração. Tipo, eu ainda posso viver um novo momento espiritual, porque eu já vivi coisas diferentes antes. É muito importante a gente se dedicar na casa de Deus e plantar e semear, porque Deus tem prazer em nos abençoar depois. O Senhor marca a vida da gente dessas formas. Ele sabe que o ser humano, nos primeiros passos, na vida de adolescente, de jovem, ele sabe a importância de marcar, porque é essa fase que Satanás mais quer tirar o Senhor do nosso coração. Sim. Eu lembro que eu fui a um acampamento, eu ainda adolescente, eu sempre fui muito comunicativo. Eu trabalhei em rádio de 18, 19 anos, trabalhei 11 anos em rádio, pra você ter uma ideia. Caramba. Trabalhei em rádio comercial, fui locutor durante muito tempo. E eu lembro que, por ser comunicativo, acampamento de igreja é bom demais, gente. Você faz tudo em acampamento de igreja, muita amizade. Mas um dia eu estava junto com a turma, em um acampamento, tocando violão, cantando com o pessoal. Acho que eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. E chegou uma jovem de uns 30. E ela apontou assim para mim e parou assim o momento e... Eu não gosto de você. Você é chato. Começou a falar um monte de coisa para mim, apontando o dedo assim. E todo mundo parei de tocar violão, olhando assim para ela. E é isso. Eu odeio você. E terminou com essa frase. E virou as costas e foi embora. Eu fiquei assim, um adolescente, não conhecia ela direito, ela é de outra cidade, eram 5 cidades acampando juntos. E o pessoal, não, Sandro, não, isso não é sobre mim, não. Eu tinha o quê? 14 anos, 15 mais ou menos. Isso não é sobre mim, é sobre ela está com algum problema, deixa ela para lá. Ela não dormiu bem não no acampamento. O tempo passou, eu já pastor, reencontrei ela em um momento numa igreja, fui pregar numa igreja em União dos Palmares, ela estava lá. Quando ela me encontrou, ela começou a chorar. E me pediu perdão, porque ela disse o seguinte: eu queria ser como você era com 14 anos, eu não tinha coragem de ser com quase 30. Eu queria ser esse menino que tocava, esse garoto que pregava, esse garoto que tinha amizades. Eu nunca consegui fazer isso. Eu disse: não, mas eu nunca coloquei no meu coração que você me falou não, porque não foi de Deus. Então a gente está cercado de adolescentes, de jovens que recebem pancada todos os dias para se afastar do Senhor. Mas sempre eu tive no meu coração essa certeza: eu preciso ser marcado por as coisas de Deus, para que as coisas de Satanás não me tirem esse amor que eu tenho pelo Senhor. E não foi palavras que fizeram isso acontecer. Mas hoje está demais. Hoje a gente tem uma geração que não são pancadas que tiram o amor de Deus. A fé, a perseverança no Senhor. Qualquer coisa. Hoje uma simples palavra, hoje uma cara feia, hoje um achismo, uma ideologia tira. Mas ser marcado pelo Senhor desde o início é uma coisa mais preciosa que a gente tem. É isso aí. Sim. Isso vai também da identidade, né? A pessoa que tem a identidade de Cristo. Sim. Firmada nele. Esses dias eu estava até assistindo um vídeo ao qual um cara tava pregando, não sei se era um ônibus ou era um avião, ele tava pregando dizendo Jesus te ama para um rapaz. Aí o cara virou, tacou um tapão na cara dele. Aí tacou um tapão, o que foi que ele fez? Ele virou e continuou falando, Jesus te ama. Aí quando foi um tempo depois, o cara começou a chorar e se converteu ali a Cristo, né? Isso mostra a identidade que o cara tinha em Cristo. Aquilo não é sobre mim, é sobre ele, então eu vou continuar trazendo a palavra a qual Jesus me chamou para trazer. Então, quando ele continuou trazendo, ele sentiu, o rapaz que deu o tapa, né? Ele sentiu e falou, realmente, Jesus habita nesse rapaz. Porque ele poderia simplesmente dar um tapa e voltar ali outro. Sim. Deu com a mão direita, eu volto com a esquerda. Sim, com a mão boa. E aí o rapaz que deu vai dizer, isso é atitude de cristão? Aí futuramente, quando ele ouvisse a palavra, fosse tocar, rapaz, o cara fez isso, todo cristão deve ser desse jeito. Mas não, ele com a atitude dele diferente, continuar pregando a palavra, continuar falando que Jesus amava ele sentiu a presença do Senhor ali e falou, rapaz, esse cara realmente vive o Evangelho, vive o que tem na Bíblia e acabou se derramando ali na presença do Senhor. Nós precisamos entender para que fomos chamados.
estarmos aqui hoje é chamado. Sim. Esse podcast aqui não é por fazer por fazer. Tem um objetivo. Sim. E as pessoas estão cercadas aí de traumas, marcas do passado, estão envolvidas por uma série de situações, como situações emocionais, situações espirituais, e nós somos resposta para essas pessoas. O chamado é para isso. O nosso chamado não é um chamado de igreja, é um chamado de rua, é um chamado de casa, de vizinho. E as pessoas estão sedentas disso, e nós não podemos recuar. Uma vez eu fui numa loja comprar um tênis, você já sabe que eu sou flamenguista, um bom flamenguista, gosto de jogar futebol. E a menina que estava me atendendo mal. E eu assim, comprar um tênis, ela me atendendo mal. Eu me incomodei e perguntei a ela. Eu disse, Thalita, assim, ó, minha filha, o que é que está acontecendo? Você está me atendendo mal? E ela disse, não é da sua conta. Eita, meu pai do céu. Assim, bate lata, não é da sua conta. Aí eu perguntei de novo, minha filha, o que é que está acontecendo com você que está me atendendo mal? E ela repetiu, não é da sua conta. Eu disse, é da minha conta sim. O que é que está acontecendo? Você não está bem, não. Foi que houve. Estou aqui para lhe ajudar. Ela começou a chorar. Isso na loja, a loja cheia, ela chorando. Aí a gerente veio. Pastor Sandro, foi que houve? Aconteceu alguma coisa? Posso lhe ajudar? Ela disse, olha, a sua vendedora está precisando ir ao banheiro. Vai lá, minha filha. Vai lá ao banheiro. Disse, pastor, me diga o que aconteceu. Eu quero tomar providência. Eu disse àquela gerente assim, eu não quero que você tome providência com respeito ao que aconteceu aqui, que você nem vai saber. Mas você precisa começar a olhar para os seus colaboradores com outro olhar. Ela não está bem, essa menina. Olha o jeito dela. Você perguntou a ela como foi o dia dela, como ela chegou aqui. Eu quero conversar com ela, tá certo? Aí quando ela voltou do banheiro, eu disse, minha filha, o que está acontecendo? Me conta, eu quero lhe ajudar. E ela não sabia que eu era o pastor. Aí ela disse, meu marido me deixou, o meu filho de 7 anos fica chamando por ele, minha mãe está com câncer. Como é que eu trabalho aqui, pastor? Então, assim, ela estava com a vida toda destruída, sim. Entendeu? Só que eu fui a vítima dela. Mas nesse caso, não. Eu não fui a vítima. Eu fui a resposta de Deus para ela. E é uma série de pessoas que precisam de Thalita, de Pedro, de Sandro, para responder que Jesus ama, que elas são especiais. É por isso que o nosso chamado, que começou eu há quase 40 anos, ou seja, eu não sei, mas eu tenho aqui 1 a 2, né? Um que começa hoje, daqui a pouco, se Deus quiser. Entendeu? Mas assim, Deus ele não chama, vamos levantar a mão lá e eu vou ser lá da evangelizadora. Não, Deus ele nos chama para um chamado, e esse chamado é para até a volta de Jesus. Isso é o mais importante. Sim, sim. Porque a gente, como você falou no começo, né, a gente somos marcados pelo Evangelho. E quando a gente é marcado pelo Evangelho, a gente é chamado para marcar pessoas. Isso. Através disso, o que foi que você fez? Você marcou a vida daquela vendedora. Sim. Porque você podia, começou aqui a me tratar mal, vai lá e toma suas devidas providências. Aí o que já estava ruim ia piorar, que a menina ia ficar com todos esse problema e ainda sem emprego. Sem emprego. Aí pronto. Sem emprego. Só que, como a gente é marcado pelo Evangelho, o senhor foi lá, tá acontecendo alguma coisa, e eu vou ajudar a resolver. Somos resposta. E fomos lá, ele foi lá e resolveu, né? E hoje ela é minha amiga. Ela. Hoje ela é minha amiga. Chamo às vezes na igreja. Eu oro muito por ela. Oro muito. Mas é bom ser resposta. Sim, sim. E bom ser solução, não problema. Sim. Que incrível. Pastor, desde sempre, como a gente viu desde pequeno, uma movimentação ali no mundo espiritual, você começou servindo com intensidade e seguiu, né? Seguiu atendendo o chamado de Deus e sendo resposta para as pessoas. E eu queria saber, a partir de que momento ali você começou a perceber que o Senhor estava te chamando para um lugar de pastoreio? Na outra igreja, o pessoal já dizia assim, vai ser pastor, viu? E eu tinha vontade de ser pastor dessa igreja, eu tinha. Inclusive falaram, você vai lá para o seminário, lá em tal cidade, você vai
E eu tinha isso no coração. Eu tinha no coração que poderia ser. Mas o que acontece? Eu me afastei. E quando eu me afastei, eu fiquei cerca de 2 anos e um pouquinho. Quando eu voltei para o Senhor, foi na Igreja Batista. Na primeira Igreja Batista em São José da Laje. E lá, o meu pastor, na época, eu me tornei ministro de louvor, líder de jovens, e um braço direito desse pastor, que é o pastor José Carlos. E ele disse, rapaz, você tem chamado. Aí me mandou em 2003, eu acredito. Me mandou para o seminário, para o Setibal, o Seminário Teológico Batista Alagoano. E eu fiquei um período e fugi. Eu desisti. Mas desisti de verdade. Só que, assim, eu nunca deixei de trabalhar na igreja. Nunca. Sempre fui líder, sempre fui ovelha, sempre respeitei os meus pastores. O pastor que me mandou de novo para o seminário, ele era mais novo que eu. Ele até hoje é mais novo que eu. Eu sempre chamei ele de senhor. Até hoje, eu não sei chamar ele de você. Eu tenho respeito pelos meus pastores. Eu aprendi a respeitar os meus pastores biblicamente. Mas esse chamado eu fui um Jonas daqueles. O negócio de ser pastor é coisa de doido. Ontem eu brinquei no culto que o meu filho mais velho dizia o seguinte... Tadinho, eu vi. Eu pensei, meu Deus. Ele dizia assim, Caio, você quer ser o quê quando crescer? Aí ele dizia, eu quero ser pastor e médico. Aí por que você quer ser pastor? Porque pastor cuida de gente como meu pai cuida. E médico, porque médico ganha dinheiro. Ele dizia isso. O meu, Cauã, você quer ser o quê quando crescer? Ele quer ser pastor e Homem-Aranha. Legal. Aí depois Samuel. mudou. Quero ser pastor e quero ser jogador do Flamengo. E ele joga muito bem, meu filho. Aí, Cecília, você quer ser o quê quando crescer? Cabeleireira leira. Mas assim, é muito bom você ter esse negócio. Mas meu filho, eu até ontem fui comentando na volta para casa, porque ele participou de uma festa, foi botar uma roupa, ficou todo de paletó lá. Aí a menina da loja disse, você vai ser pastor igual a seu pai. Aí ele disse, eu não quero não ser pastor, não. E eu fiquei, meu Deus, ele não quer ser pastor. Por que ele não quer ser pastor? Ele disse, meu pai trabalha muito. Meu pai trabalha muito. E eu fiquei preocupado, peraí, eu trabalho muito, mas não dou atenção? Não, eu trabalho muito, sou um pai presente. Eu sou um super pai. Eu sou um pai presente, sou um esposo presente, mas também sou um pastor presente. Só que não é fácil. Uhum. Não é fácil. O ministério pastoral tem que ter chamado, não é assovio, não. É isso mesmo. Tem que ter chamado. Mas não é fácil. Dá trabalho. É verdade. Inclusive, uma das coisas que a gente gostaria de saber é justamente sobre isso, a questão de conciliar a rotina, porque não é fácil, né? A gente conciliar um emprego convencional com a vida, com a família, mas ser pastor ainda exige um pouco mais, porque tem as responsabilidades, tem o peso espiritual. Sim. E aí a gente queria saber como é que você faz para ter... Porque, graças a Deus, né, o Senhor lhe abençoe e você está conseguindo ser presente em todas essas áreas. E como é para conciliar, junto com a família, o chamado com a vida familiar? Qual que você acha que é Thalita, uma ferramenta? não foi sempre assim. No meu primeiro... Eu só tenho 2 ministérios, por incrível que pareça. Só que eu tenho ministérios muito longos. Meu primeiro ministério foi 7 anos. E eu não tinha ministério de tempo integral. Eu era pastor, professor de educação física, e ainda ensinava em 2 escolas, sociologia e filosofia. Caramba! Então, assim, eu não vivia para a igreja. Quando eu vim para Delmiro Gouveia em 2013, eu vim com tempo integral. Sim. E com 2 filhos pequenos. Ai. Só que o que acontece? Você sai de uma igreja com um formato. Sim. Eu tinha uma igreja com um formato. Quando eu cheguei em Delmiro, a igreja tinha um outro formato. Então, em 2013, eu precisei trabalhar muito o ano inteiro. Eu acho que eu perdi uns 10 quilos, porque eu trabalhei muito. Eu tenho um problema sério. Inclusive, o pessoal diz que eu sou trifásico. Algumas pessoas dizem que eu tenho TDAH. Eu não acredito que eu tenho TDAH, não. Eu acho que eu sou trifásico, eu sou imperativo.
Eu não sei se vai pegar, mas eu mexo muitas pernas, pra você ter uma ideia. Mas assim, eu sou muito trifásico. Eu sou muito intenso no que eu faço. Se é para fazer, eu aprendi que se algo tem que ser feito, merece ser bem feito. Sim. Então, para Deus tem que ser muito bem feito. Então, assim, eu precisava trazer para a Primeira Igreja Batista de Delmiro uma ideia que eu tinha de igreja. E deu muito trabalho. Assim, eu trabalhei muito, muito, muito. Olha o que acontece. No final de 2013, a Aline pediu gabinete. Meu filho, se você for pastor um dia, se a sua esposa pedir gabinete, você fica preocupado. E ela pediu gabinete. Ela falou assim para mim: Sandro, você é o melhor pastor que eu conheço. Eu sou impressionado como você ama suas ovelhas. Eu sou impressionado como você faz a obra do Senhor com tanta vontade de fazer. Você se dedica, a igreja está uma bênção, a igreja crescendo. Acho que no primeiro ano, 2013, eu batizei mais de 50 pessoas. Caramba, em um batismo legal. só. Deus abençoou demais a igreja. Mas ela disse, como marido e como pai, se você não mudar, eu quero voltar para casa. Ela foi dura. Eu olhei para ela, engoli seco e disse, vou pensar e vou orar. Isso foi uma semana e foi muito difícil para mim. Cerca de 15 dias depois, Caio, pegando na mão do irmão, pequenininho, disse, pai, quero falar com o senhor. Aí eu disse, pode falar. Aqui não, no gabinete. Caramba. Eu disse, espera aí, a Aline foi falar o quê para os meninos? Disse, foi que sua mãe pediu para você falar. Aí Caio, sempre muito sabido, disse assim, não, mamãe não mandou eu vir aqui. Eu e meu irmão. Aí eu disse, meu Deus, gabinete com a esposa, gabinete com os filhos. Aí tem. Sentei os dois, pode falar, papai está aqui. Aí Caio falou assim, quando é que o senhor vai sair com a gente para tomar sorvete? Quando é que o senhor vai sair para brincar? Quando é que o senhor vai lá na pracinha, que o senhor não faz mais isso? E aquilo mexeu comigo. O coração apertou. Aí eu disse, está tudo errado. Eu estou antibíblico. Como é que eu estou cuidando da igreja sem cuidar da minha casa? Isso está errado. Sim. Aí tomei uma decisão. Comecei a orar, busquei o Senhor e, gente, como é difícil um pastor que tem chamado perceber que o chamado está desnorteado. E foi isso que aconteceu. Aí joelho no chão, aí fizemos um retiro de carnaval aqui em Glória. Primeiro dia eu reuni a igreja toda que estava lá. Chamei a Aline, chamei os meninos, pedi perdão na frente da igreja. Aí eles disse a igreja, a partir de hoje mudou. Primeiro é Deus, depois é minha família, depois vocês. E daquele dia em diante, tudo mudou. Meu ministério continua, mas meu maior ministério é minha família. Sim. Hoje eu consigo dosar isso. Às vezes eu esqueço, porque a gente homem é coisa séria. Mas eu faço a obra do Senhor, não faço relaxadamente. Sim. Mas eu combino tudo com a minha esposa e com os meus filhos. Amém. Amém. E é isso. Quando a gente tem chamado, às vezes pode atrapalhar, né? Eu tava passando muito por isso também. Eu sou líder da multimídia aqui sou líder da multimídia aqui na igreja. E acaba que a multimídia muito abrangente, muita coisa para fazer. E vinha também o trabalho da igreja, que eu sou funcionário aqui também. Aí ia conciliando tudo ali, tal, e tava esquecendo de casa. Aí acabou que a esposa falou, ó, você tá mais lá do que aqui. Aí deu o start, não, tá errado isso aí. E agora com meu filho também, aí tem que dar mais atenção ainda. Eu fui tratando. Hoje, graças a Deus, eu estou conseguindo conciliar casa e ministério, casa e ministério. Ainda apareceu mais coisa para fazer ainda, que apareceu o podcast e outras demandas que Deus vem trazendo para a gente.
E graças a Deus eu estou conciliando tudo e ainda mais, estou envolvendo a família dentro do ministério que eu participo. Sim, sim. Elas estão aqui, hoje ela não está aqui porque ela está aqui na outra sala maquiando as meninas para Eu vi. Para a peça. Meu filho também está lá brincando. Só que aí eu consegui conciliar tudo, trazer eles também para dentro do ministério. Hoje meu filho é uma bênção. Samuel é a criança mais crente que eu já vi. Já fez vários cursos teológicos, já foi para participou retiro, de mais coisa que muito crente. Coisa É verdade. disso, Samuel. 2 anos. Com 1 ano já tava subindo um monte já para orar. Mas é isso. Graças a Deus ele tá abençoando, a gente tá conciliando tudo e o que mais me alegra é trazer eles para dentro do propósito, né? Para dentro do chamado e estar caminhando junto. Pedro e Thalita, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho uma preocupação que é muito grande, muito, muito, muito. A minha maior preocupação é que os meus filhos amem Jesus e amem a igreja. Eu tenho vários, meu irmão, vários colegas que os filhos são afastados. Sim. Que se decepcionam com a igreja. Ó, hoje eu vou estar pregando aqui. Daqui a pouco tem o culto lá na igreja. O Ministério do Louvor, o meu filho está à frente. Que vai ministrar ele. Quem canta. Ele ama fazer isso. Eu lembro de Caio. Você vai ver isso com o seu. Eu lembro de Caio assim. Ele com 10 meses mais ou menos. Eu fazia... Por toda minha ele ita, ó Senhor te aiei. Um dia desse, o Facebook lembrou isso. Ele cantando. Eu perdi várias, meu irmão, olha, escova de cabelo, desodorante. Eu perdi vários, porque ele pegava como microfone. Meu Deus. Caio, ele começou a ficar ao meu lado na igreja com cerca de 1 ano e 7 meses, ele pequenininho, cantando, sem microfone valendo. Quando ele chegou em Delmiro, a minha vizinha, que não é lá da igreja, deu ele um microfone. Que legal. Teve ele, acho que com 3 anos e meio, e afinadíssimo. Ele tem um dom. Ele divide voz melhor que eu. E nunca fez curso. Mas o que acontece? Ele começou a perceber que o microfone não estava funcionando. Ele chegou para mim e disse: papai, por que meu microfone não funciona? Eu disse: Ismael, tem que liberar o microfone do menino, viu? E assim, ele ama isso. Ele ama o Senhor. Não é porque eu sou pastor. Ele ama o Senhor. O meu filho do meio, quem fica na iluminação é ele. Ele ama o Senhor. Cauã adorando é lindo. Ele busca a presença. Cecília adora o Senhor de uma forma maravilhosa. E essa é a minha preocupação. Eu não quero que eles sejam crentes porque são filhos de pastor. Todos os dias eles fazem a devocional deles. Cada um faz o seu. Tem um momento só do culto doméstico lá em casa. Mas assim, eu preciso que eles sejam crentes não por mim, mas por eles. Perfeito. Filho de pastor não quer dizer que está no céu. Mas filho de Deus... confessa isso, tá no céu. Entendeu? Você vai ver o seu crescendo, cara, aqui. Subindo o monte. Subindo o monte. Entendeu? Mas a maior referência é você. Sim. Você, eu não quero ir lá para a igreja porque a igreja está roubando meu pai. Não quero mais. Eu não gosto da igreja porque a igreja machucou meu pai. Eu não gosto da igreja porque aquele irmão falou isso com meu pai. Eu não admito isso. Lógico que a gente não pode dar brecha. Mas Thalita tem filhos, não, Thalita? Não. Graças a Deus. Quando Thalita tiver filhos daqui a uns 10 anos. Uns 15 anos, tá? A referência é Thalita. A referência é Pedro. Eles vão olhar para o Senhor a partir do que vocês têm como relacionamento com Deus. Isso e a é igreja verdade. vai ser só um lugar onde esse relacionamento vai assim, desabrochar. Perfeito. Isso é vocês que eu que faço como pai e vocês também. Amém, amém. E é isso mesmo. Eu tenho
me agrada muito ver o meu filho se desenvolvendo na obra. De vez em quando pega também o microfone, ele fica... Uou! E eu então vai na bateria, fica lá com o pé no bumbo e a mão na caixa. Tupa, tupa. Eu falei, vou botar Sandro pra dar umas aulas pra ele. Pra já dar um apoio aí no louvor. E tem uma coisa, viu? Ó, adulto... Se eu ver um adulto conversando, eu fico chateado. Eu tenho crianças da igreja que hoje vão perguntar: cadê meu pastor? Um dia, acontece isso, viu? Um dia eu não queria ir para a igreja não, viu? O Senhor, tu sabes que eu estou dizendo a verdade. Tinha um domingo que a minha vontade era ficar no meu quarto tocando violão, assistindo, sem ir para a igreja. Eu costumo dizer que o único membro da igreja que tem que avisar quando não vai é o pastor. Porque toda ovelha, hoje nada. Nem avisa. Aqui é jogo do Flamengo. Do Flamengo. Flamengo não, Corinthians. Eu sou amiguistas de uma igreja. Mas esse dia eu não estava bem. Não estava querendo ficar no meu canto. Mas, Senhor, me dê forças, que a tua palavra seja pregada. Fui, me ajoelhei. Quando eu sento, vem uma criança. Essa criança vai. É uma menina muito bonitinha, acho que de 6, 7 anos. Aí chega assim e diz: ei, pastor, papai do céu mandou te dar um abraço. Uau. Aí, eu abracei assim, eu me abaixo, né, que eu não gosto de ficar, eu sempre me abaixo para ficar da altura. Abracei assim, eu acho que aquela criança ficou: ele não vai me soltar. Eu abracei, segurei assim, meu Deus, é teu abraço. Uhum. Aquilo ali, o culto foi uma bênção. Por quê? Porque eu senti que Deus me abraçou. Isso é igreja. Isso é a gente amar o Senhor e fazer da igreja um espaço de comunhão a partir também da criança. Sim. Entendeu? Sim. Eu me preocupo muito com isso. Como igreja me preocupo. Sim. E agora eu estou fazendo parte também do Ministério Infantil. É isso aí. E vejo o quão gratificante é dar aula para essas crianças. Eu peguei os pré-adolescentes, né, que fala. Uhum. Os pré-adolescentes ali, os meninos, é uma bênção do Senhor. E não pense. Mas é muito bom dar aulas para eles. E a gente vê, assim, em muitos o olhar, a vontade de querer aprender mais, de estar ali buscando. E faz perguntas: ô tio, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ô tio, isso aqui como é? Mas é muito bom. E é muito bom a gente também estar plantando essa semente no coração deles, assim, desde de criança. Sim. E no futuro, rapaz, ó, o tio aqui apresentou Jesus pra mim, graças a Deus, estou aqui seguindo firme. Eu digo isso porque minha mãe foi muito tempo também no Ministério Infantil. E hoje a gente, de vez em quando, vê alguém que ela já deu aula. Quero te agradecer por tudo que você fez por mim, ter me apresentado Jesus desde criança ali, por essa semente que você plantou, seguir. Continuei no caminho dele e tal, mas é muito gratificante também dar aula no infantil ali e ver as crianças crescendo. Chamado. Deus abençoe você. Amém. E no começo ele disse que ia contar uma história. Verdade. Rapaz, ia contar uma história pra gente. Eu trabalhando em rádio e afastado da igreja. E tinha uma festa em Maceió chamada Maceió Fest. É como Copa Vela aqui, Copa Vela. E eu trabalhando, eu sempre era escalado para ficar na folia ou em cima no trio. E é interessante, eu afastado da igreja, mas eu sempre tive muito temor. Para você ter uma ideia, eu nunca conseguia tocar uma música secular. Eu tocando violão, o pessoal: ei, Sandro, canta essa. Aí eu diziam assim: meu irmão, uma música tu não canta toda. Eu não conseguia. Sempre acontecia alguma coisa. Eu sempre, quando ia trabalhar, eu dizia: Senhor, me abençoe. Me abençoe. Me proteja. Sempre. Eu apresentava as bandas. Eu sempre tinha uma coisa comigo, para trabalhar. Apresentava a banda e ia embora. Nesse dia eu estava no tiro de Ivete Sangalo. Gente, eu lá no trio. De repente ela para. Polícia, polícia, polícia. Aí eu chego assim no lado e olho para baixo. E ela: polícia, olha aí, polícia, cadê a polícia, cadê a polícia?
E quando eu olho, tem um cara segurando na beca do outro com a arma apontada para ele. Olha, tem experiências que são minhas. Ninguém tem que viver ou acreditar, mas essa é a minha experiência. Quando eu olhei e vi aquela arma, passou como um filme assim na minha cabeça. O cara vai atirar, vai acertar aqui na minha cabeça, eu vou pro inferno. E na hora eu fiquei assustado assim, e comecei a suar, aí comecei a me afastar. E fiquei no canto do trio, encostado assim, parado, o pessoal me chamando, informações com o Sandro Nogueira, e eu fiquei mudo, parei. Naquele dia eu disse, Senhor, eu entendi. Eu estou voltando para o Senhor agora. Uau. Agora. Eu reconheço meus pecados. E a partir de hoje eu volto para o Senhor. Me ajude. Eu pedi ajuda ao Senhor. Me ajude. E Deus, ele foi lindo. Por quê? Eu posso dizer que Deus me ajudou através de Aline. Aline foi quem praticamente me puxou de volta à igreja. Entendeu? Aline, ela me salvou de uma vida que eu estava iniciando. Deus usou ela para me trazer de volta à igreja. Então, quando eu disse assim, eu não quero mais, e o Senhor me ajude, Deus começou a me ajudar. Mas eu vi a minha morte. Eu vi assim, Deus dizendo, ou você para, ou acabou para você. Eu preferi continuar do que acabar para mim. Eu digo aos meus jovens, digo aos meus filhos também, não queiram conhecer o mundo. Eu tive amigos que conheceram e não voltaram. Ah, tá chegando Copa Vela aí. Eu passei, eu nem tinha visto ontem, eu passei, aí vi uma série de atrações. Uma série de atrações. Inclusive, algumas dessas atrações dizem que são cristãs. Pelo menos na vida quarto, casa. Mas fora não são. As práticas não condizem com isso. Não vale a pena viver esse mundo. Não vale a pena. Porque pode ser no estalar de Deus que Cristo volte ou você morra. E para onde vai a nossa alma? Deus, ele cuidou de mim e me deu uma nova chance. Por isso que eu não quero mais perder. E quem eu puder falar que não faça, eu falo. Até mesmo não conhecendo. Eu estava hoje pela manhã conversando com o pessoal aqui de Paulo Afonso, convidando para vir para a igreja hoje. Eu queria muito que eles viessem, para que eles pudessem experimentar Jesus, adorar o nome do Senhor, porque Ele nos dá chances, como me deu. Sim, é verdade. Sobre as pessoas que conhecem o mundo e não retornam, isso é muito triste, porque quando eu penso sobre esse tipo de situação, não é quando uma pessoa que estava na casa de Deus vai para o mundo e não retorna, não é porque o mundo é melhor e ela percebeu isso e está mais feliz lá. Mas é porque o peso do pecado, às vezes, ele é mais forte do que o que a pessoa consegue lutar. E o pecado, ele não traz nenhum benefício. Todos os prazeres, eles vêm com pesares. E todas as coisas que você tem algum benefício, é sempre a curto prazo. Sempre o pesar é maior. Verdade. Não existe nada melhor do que estar na presença de Jesus. E não existe liberdade maior do que estar na presença de Jesus. Porque estar com Jesus é ser livre verdadeiramente. Sim. Ah, mas você não pode fazer isso. Não é que você não pode, você não precisa. Exatamente. Porque as coisas que o Senhor, ele nos orienta a não fazer, nunca vem de um lugar de maldade de Deus. Deus não quer nos proibir as coisas. As coisas que a Bíblia nos orienta a não viver, sempre é num cuidado. Porque o Senhor sabe o peso que a gente carregaria por viver algumas experiências, algumas coisas. Sempre que o Senhor nos coloca direcionamento, é por cuidado, é por amor. E viver na presença de Deus é ser verdadeiramente livre. Porque na presença de Deus nós somos libertos do pecado. Na presença de Deus nós somos libertos de nós mesmos. Na presença de Deus nós somos libertos das feridas e das dores. E é na presença de Deus onde nós não só somos libertos, mas nós somos sarados, restaurados e transformados. É só na presença de Jesus que a gente vive verdadeiramente feliz. É só na presença de Jesus que a gente vive uma vida que vale a pena. Uma vida que não acaba depois de 5 minutos, uma vida que não acaba aqui.
Mas aquilo que a gente constrói com Jesus é eterno. E aí, que quando a gente caminha com Jesus, é que vale verdadeiramente viver. Porque a gente sabe que nossa vida não encerra aqui. E muito melhor, a gente não vai para um lugar que é desagradável, que é horrível eternamente. Mas nós somos salvos. E caminhar com Cristo vai para além de fugir do inferno. Não é sobre o inferno. Ninguém está nem aí para o inferno. Quando a gente caminha com Jesus, a gente está interessado em conhecer a Cristo, estar caminhando com Ele e caminhar uma vida que vale a pena. Uma vida que vai ser eterna. Não é sobre o inferno. É sobre Jesus. É sobre encontrar... estar na presença dele, né? Exatamente. E se reconectar com o Criador, porque essa é a nossa essência. A gente não vai ser verdadeiramente feliz, não vamos viver aquilo que o melhor que a gente pode viver enquanto a gente não se reconectar com quem nos criou. Sim. E é para isso que Jesus nos chama, e isso é tão sensacional. E é tão feliz de viver com Jesus, porque é sobre isso. Aqui é até um pouquinho do tema do congresso. Vamos lutar para não perder a nossa coroa. Exatamente. Não vacilar, permanecer firme e forte com Jesus. E Ele nos fortalece. Caminhar com Jesus é a melhor coisa que tem. Sim. Amém. Se hoje, ouvindo o que Thalita falou, se hoje tivesse uma oportunidade de aceitar a Jesus de novo, eu aceitaria. Como é bom você ver um jovem, uma jovem falar de Jesus com tanto amor. Sim. É interessante que quando a gente conhece a Jesus e conhece desse jeito, a gente diz, Senhor, por que eu esperei tanto tempo? Né? O que foi falado hoje aqui é para quem vai nos assistir falar assim, eu preciso experimentar esse negócio aí. Sim, precisa. Entendeu? E quando a gente experimenta, não é como uma droga, não é como uma droga lícita ou ilícita que tem uma duração. É algo para sempre. Você está mal, você tem Jesus. Você está bem, você tem Jesus. Tudo que você é, tudo que você conquista, você atribui a Ele. E você sente a presença dEle. Você está aqui, de repente, dá vontade de chorar na presença do Senhor. Dá vontade de cantar. A gente está no velório adorando a Deus. É loucura para alguns. Né? E você está com a vida, às vezes, triste e vai para a igreja adorar. É a essência. Uhum. Porque nós sabemos que a nossa morada não é aqui. Aqui é de passagem. Se nós temos Jesus, nossa morada é o céu. E o inferno é um detalhe para aqueles que querem ir para lá, nós não. É isso aí. Eu quero é o céu. E é isso aí. Viver com Jesus é muito bom. Amém. É verdade. E tratando aqui também sobre passagem, né? Eu queria saber do senhor, assim, na sua vida pastoral, momentos que o senhor passou, assim, pelo deserto, por momentos difíceis, como foi que o senhor conseguiu passar por esses momentos e como foi passar também? Como vocês já disseram, eu sou pai de 3, né? Caio, Cauã e Cecília. É interessante porque eu acreditava que Caio e Cauã eram suficientes pra gente. Só que a Aline tinha um sonho de ter uma menina. Aí o que acontece? Ela engravida e vem Cecília. Cecília, ela foi um presente de Deus para minha vida, mas eu quero dizer que mais para a vida de Aline. Por quê? Porque é um sonho muito grande dela. Só que o que acontece? Com a chegada de Cecília, chegou também a depressão pós-parto. Caramba. A Aline teve depressão pós-parto, foi muito difícil. Sim. Meu irmão, que situação difícil. A gente ouviu algumas coisas que não deveriam ser ditas. Por exemplo, esposa de pastor com depressão. Depressão é coisa do diabo. Isso é espírito demoníaco. Caramba. Muita coisa. Muita coisa. Eu lembro que um dia, antes de vir para Delmiro, o pessoal falou assim, pastor, e sua esposa? Qual o ministério da sua esposa? Eu disse, olha, a Aline, ela não tem ministério infantil, ela não tem ministério com música, ela tem ministério da... Não. O pior ministério a Aline tem, que é cuidar de mim e das crianças. O chamado é meu. O pastor sou eu. A Aline é minha auxiliadora. Não queiram cobrar de Aline que ela faça
coral. A Aline sempre gostou de trabalhar com criança, mas nunca foi obrigada a trabalhar com criança porque é minha esposa. Tem que ser algo chamado. E com a depressão pós-parto, o pessoal começou a chegar junto. Começou a falar umas besteiras e tudo mais, mas foi um momento muito difícil. Muito difícil. Sim. A Cecília pequena, noites e mais noites, gente. Noites e mais noites em claro. Sim. Eu lembro, eu do lado da cama, ali do outro lado da cama. A gente ajoelhado, orando. Músicas e mais músicas sendo tocadas durante a noite para ela tentar dormir. Um momento muito difícil. E um dia, ainda na Cecília pequena, eu fui convidado para pregar em um congresso de jovens na Igreja Batista Castelo Forte, em Palmeira dos Índios. No sábado, terminou o culto, um jovem chegou para mim e falou assim: pastor, Deus mandou dizer, eu sou muito racional. Para alguém chegar e falar assim, Deus mandou dizer, tem que ter muito cuidado. Uhum. Porque tem muita gente aí dizendo que Deus mandou dizer e Deus não disse, coisa nenhuma. E quando ele falou assim, Deus mandou dizer, eu fiz. Epa, lá vem. Lá vem. Aí ele chegou para mim e falou assim, botou assim um dedo na minha cara. Ele disse, Deus mandou dizer que está acompanhando tudo que está acontecendo com você. Deus mandou dizer que vê suas noites em claro. Aí começou, bem. Ele começou a dizer coisas que só eu e Deus sabíamos. Uhum. Coisas assim que eu orei em silêncio. Pensamentos meus. Deus viu isso. Olha, é assim. Começou, eu me arrepiava todo, aquela coisa assim. E eu dizia no meu coração, eu sou pastor batista, eu não acredito nisso. Sério. Eu estou sendo bem aberto com vocês. Uhum. Isso aqui não está acontecendo, não. Como é que ele sabe? Eu fazia no meu coração, Senhor, eu sei. Aí ele chegou e disse assim, e Deus manda lhe dizer uma coisa. Está chegando o tempo e a tempestade vai passar. Você recebe? Aí eu disse, recebo. Foi embora. Isso no sábado. No domingo, comecei a pregar, na hora do louvor, o pessoal cantando e tal, eu aqui na igreja. Cadê o cara? Cadê ele? Comecei a pregar. Aqui não, mas eu gosto muito de pregar andando. Vou lá no pessoal e tal. Nesse dia eu andei mais que preguei, pregando olhando assim. Procurando o rapaz, caramba. Terminou o culto, ele vem falar comigo. Não veio. Chamei o pastor. Pastor, aquele rapaz. Que rapaz? Um rapaz que me chamou. Que disse, eu quero falar com o seu pastor particular. Aí chamei outro amigo que tinha me convidado. Não, rapaz, é um rapaz um pouquinho alto, moreno. Eu já preguei acho que umas 4 ou 5 vezes nessa igreja. Nunca encontrei esse rapaz. Nunca. Foi o que eu fiz. Fiquei na minha. Não vou contar a ninguém. Nem contei a Aline. Caramba. Não contei. Fui pro hotel no domingo. Na segunda-feira, ela começou a melhorar. Glória a Deus. Terça, quarta, quinta. E a Aline nunca mais passou pelo que a gente passou. A Aline ainda hoje faz alguns tratamentos, ajuda muita gente, porque ela precisou. Eu hoje entendo que nós passamos por isso para que ela pudesse ajudar as pessoas. Mas, naquele momento, acho que foi a maior angústia que nós passamos em família. Foi essa. E Deus, Ele usou aquele rapaz que eu nunca vi na minha vida para dizer que a angústia estava passando. E a partir dali eu comecei a ter um novo conceito do que Deus e de como Deus quer agir. E como Ele age, eu tenho que dizer, tá certo, Senhor, eu estou aqui para obedecer. Mas não foi fácil. Hoje a gente consegue ajudar muita gente na parte emocional. Eu sou um lutador dessa causa
emocional. Ansiedade, depressão. Eu sou apaixonado em ajudar pessoas nessa área. A gente consegue ainda. Meu telefone não para. Pastor, me ajude. Pastor, eu posso falar com o senhor? Eu não sou psicólogo, pelo menos de formação, mas ao longo desse tempo todo, Cecília tem 11 anos já. A gente tem aprendido muito mesmo para tentar ajudar pessoas. Glória a Deus. Viu? Mas Deus é bom. Nunca abandonou. Nunca. Nós nunca murmuramos. A Aline tinha hora que dizia, não vou reclamar. A Aline é muito forte, Aline. Muito forte. Amém. Pensa numa menina assim que tem uma força. E tem uma coisa que eu disse a ela que parasse de orar. Ela sempre disse assim, Senhor, que aconteça comigo, mas não aconteça com o Sandro e com as crianças. Pare de orar, rapaz, desse jeito, que deixa a mudança para você, eu dizia, brincando com ela. Mas a tal da depressão e ansiedade, hoje são males horríveis. Eu quero só pontuar uma coisa. Você que tem depressão, você que tem ansiedade, fique tranquilo, vocês não estão possessos. A depressão e a ansiedade se trata com remédios, existe o psiquiatra, o psicólogo, o neuro, tratamentos, acompanhamentos, pessoas. Você que tem aí alguém na sua casa que vive algum problema psicossomático, seja a rede de apoio. A rede de apoio é importantíssima. Sim. Importantíssima. E não é frescura. Eu vou usar essa palavra, frescura, porque é o que mais se escuta. Isso é frescura. Não. Isso é verdade. É uma doença. E como tem uma doença chamada pressão arterial, diabetes, que tem que ter um remedinho, não é pecado tomar remédio, não. Eu apoio e não posso passar porque não sou psiquiatra. É verdade. A minha esposa passou um tempo também com muita depressão. Quando a gente namorava ainda, ela se cortava, só queria ficar ali no quarto, trancada, e ficava ali do jeito dela, né, com os pensamentos dela. Mas graças a Deus ela foi se libertando disso. Graças a Deus não precisou de remédio, não precisou nada, foi só um acompanhamento mesmo, espiritual, e da família também ali que chegou junto na rede de apoio. Sim. E graças a Deus ela se libertou disso. Hoje não tem mais, mas como ela se libertou disso, ela está sendo usada para curar meninas que estão passando por isso. Amém. Acompanha as meninas, vai lá, não, vamos lá, já passei por isso, vamos aqui, vamos conversar, vamos... Maria é uma bênção de Deus. Aconselha as meninas e para ela passou pelo deserto, passou pela dificuldade, e hoje, através disso, a ferida foi curada, hoje só está a cicatriz, e ela expõe para as meninas, eu passei por isso, vem cá, vamos conversar, e ajuda as pessoas que estão passando por esse momento. Pedro, tem só uma coisa que, se você me permitir, eu acho que vale a pena frisar. Tem muitos adolescentes se automutilando. Uhum. Muitos. Tem muitos adolescentes, inclusive na igreja, que vivem um medo do inferno sem tamanho. Crianças e adolescentes que pensam assim, eu vou para o inferno, eu não vou, Deus não me ama, e às vezes com isso passam a viver algum problema emocional. Eu queria muito dizer a você que está agora nos assistindo que você é a coisa mais linda para o Senhor. Jesus ama demais você. Não deixe que nenhum pensamento possa invadir o seu coração. Satanás, ele fica como um leão querendo jogar e acabar com a vida do adolescente, da criança, a partir de alguns pensamentos. Mas o Espírito Santo de Deus está em nós. Amém. E todo pensamento que vem, o Espírito Santo consegue tirar. Tenha força e peça ajuda. É aí que eu quero chegar. Sim. Peça ajuda. Nós somos resposta, como nós falamos aqui. Sim. Peça ajuda, não fique só. E paz, em nome de Jesus. Tenha a cabeça aberta para isso. Observem seus filhos. Esse tal de celular aqui, cuidado.
Tem muita criança que está vendo besteira no celular e sendo levada a viver uma vida emocional totalmente errada. Isso é uma tragédia. Então a gente precisa ter esse controle, esse cuidado. E assim, meu telefone é ligado 24 horas. Tá? Se quiserem, inclusive, colocar à disposição do pessoal, estou para ajudar. Só não quero que alguém diga assim, eu não fui ajudado, eu estou desistindo porque ninguém me ajudou. E ninguém não. A gente está aqui para poder dar a mão e caminhar junto. Viu? Amém, amém. Pastor, infelizmente, estamos encerrando. Passou rápido, né? Passou bem rápido. Passou rápido que só. Infelizmente estamos encerrando, mas foi uma honra receber o senhor aqui. E o nosso papo poderia render muito ainda, viu, pastor? Sim. De verdade. Vamos deixar para uma próxima oportunidade que o senhor venha aqui. Vai ser uma honra. Vamos marcar quando o senhor visitar aqui a nossa igreja de novo. Sempre está vindo por aqui. E vai ser um prazer receber o senhor aqui de novo. Fazer um parte 2. Sim. Um episódio com um tema específico. Estou à disposição. E vai ser uma bênção. Mais uma vez agradecer sua disponibilidade de estar aqui, sair lá de Delmiro na correria para chegar aqui e atender a gente. Agora, para quem não sabe, a gente está gravando o episódio no mesmo dia do Congresso de Jovens. Inclusive, daqui a 10 minutos tem que estar tudo pronto, mas vai dar certo. E o pastor está aqui já com a camisa representando o Congresso de Jovens. Vim com ela por isso. E mais uma vez foi um prazer. E agora faço suas saudações ao pastor também gostaria de Presente. agradecer muito a presença do senhor aqui, pastor. Muito obrigado, isso é uma bênção. Foi uma honra. De verdade, assim, a presença de Deus esteve aqui durante a nossa conversa. Sim, e a gente foi pôde maravilhoso, sentir, eu tenho certeza. abençoado demais. E não só quem esteve aqui presente na sala, mas quem estiver em casa, eu tenho certeza que recebeu um pouco da parte do Senhor pelo que a gente compartilhou hoje. Continue sendo uma bênção onde você caminhar, continue sendo essa voz de Deus. Desde ontem, na sua ministração ali no altar, eu venho recebendo da parte do Senhor. E hoje aqui novamente, assim, quando a gente mais tarde no compartilha, a culto gente também. se conecta e vai sentindo a presença do Espírito Santo e sendo abençoado. Muito obrigada. Amém. As portas estão abertas, a gente quer lhe receber mais uma vez. Estou à disposição de vocês. A gente se combina, vamos nos encontrar. O que precisarem, Delmiro é bem aí, o telefone tá ligado. Demais, arrasou. Deus Muito abençoe obrigada, muito pastor. vocês. Amém. Agora, Thalita. A gente Tem vai ter uma que dar uma pessoa pequena ali. bronca em você, cara. Poxa, tá aqui, entendeu? O episódio já se finalizando. Você foi abençoado. O Senhor falou com você, eu tenho certeza. E você ainda não deu like. Você tá esperando o quê? E nem se inscreveu no canal. Dá o Pode like, isso. se inscreve no canal. Poxa, estamos aqui fazendo um conteúdo com propósito para abençoar a sua vida. Então não se esquece, porque toda segunda-feira, depois que você se inscrever e ativar as notificações, vai chegar às 19 horas toda segunda-feira uma notificação que faz esse barulho. Plim! É isso aí. Você vai lembrar que tem episódio novo do Evancast. Além do YouTube, nós estamos em várias outras redes sociais. Quais são elas, Pedro? Sim, estamos no Spotify, no TikTok e no Instagram, com cortes maravilhosos para sua vida. E no Spotify temos o episódio completo, tanto em áudio como em vídeo. Se você estiver viajando no carro, trabalhando e quiser assistir o episódio, vai estar lá à disposição para você. Então não tem desculpa de dizer, não deu para assistir no YouTube. Tem outras no Spotify. plataformas onde você procurar, a gente vai estar lá. É isso aí. Então compartilhe esse conteúdo para alguém que você acredita que vai ser abençoado. Compartilhe os cortes, continue nos acompanhando. E semana que vem a gente se encontra de novo. Peraí, vamos pra essa câmera do meio. Segunda-feira a gente se encontra de novo aqui mesmo às 19 horas. Tchau, tchau, galera. Dá um tchauzinho pra câmera ali, nosso helicóptero da Atena.